Olá, consciências. Espero que todas estejam em excelentes reflexões de harmonia e de paz, que é o principal para a saúde mental e equilíbrio emocional, físico, enfim. Hoje pela manhã eu postei uma pequena frase de Freud muito interessante, que apesar da ciência na sua evolução, o que ele queria dizer quis dizer é que boas palavras são necessárias para as pessoas. Eu tenho o hábito de sempre procurar olhar o melhor lado das coisas, interpretar pelo melhor lado, e sempre em todas as conversas que tenho, usar de boas palavras. Desde a minha infância eu nunca gostei, não me sentia bem quando me apresentavam um colega, mesmo na infância inicial. Eu achava errado as pessoas terem um nome e serem chamadas de apelido. Nunca foi meu hábito chamar ninguém por apelido, e não é até hoje. Independente de que ser um apelido carinhoso, é muito difícil, eu não tenho essa habilidade de transcender até esse ponto. Eu acho um pouco deselegante, desagradável, na verdade, não deselegante, desagradável. As pessoas até se habituam com os apelidos, mas eu acredito que interiormente ela não deve interiorizar isso. Não acho muito interessante. Mesmo que sejam não só apelidos pejorativos, mas apelidos até enaltecedores, porque tira a identificação da personalidade da pessoa, ao invés de muitas pessoas acreditarem que é curioso isso. Talvez seja pelo hábito também de nós percebermos que a pessoa quando conhecida, é colocada com esses apelidos como referência, em algum comércio, ou até na política, que colocam no nome, para uma identificação mais enaltecida, algumas de títulos. Mas eu não acho correto. Enfim, de qualquer modo, boas palavras, elas são necessárias sempre. Boas palavras na conversação, boas palavras na interpretação. Desde as primeiras palestras que eu sempre fiz, eu sempre frisava mentalmente, me fixava na seguinte regra: caridade nas palavras. Sempre caridade nas palavras. Nunca ter palavras agressivas, nunca criar amedrontamentos nas dissertações, nas palestras, algo que fosse desagradável, porque as pessoas já vivenciam isso, já estão acostumadas com isso. E para chamar a atenção, muitas pessoas usam, até nas religiões, a agressividade, que eu considero, palavras intimidadoras, palavras de imposições, palavras e frases que criam determinado medo nas pessoas. E isso é completamente errado, psicologicamente é muito negativo e não ajuda ninguém a nada, nem numa conversa particular que se tenha com alguma pessoa, com um ente querido ou um desconhecido. É sempre importante termos caridade em todas as nossas palavras. É sempre importante nós termos caridade nos nossos pensamentos.
é sempre importante nós termos boas palavras e bons pensamentos para que possamos interiorizar isso. As pessoas, elas usam hoje em dia cada vez mais gírias, e essas gírias, elas estão sendo tão interiorizadas que algumas já fazem parte do vernáculo pessoal da pessoa, como os palavrões. Tem pessoas que elas têm o hábito de falar palavrões e com a maior naturalidade. E hoje em dia é tão natural isso que nós vemos em programas de televisão, como se aquilo fosse uma coisa natural. Não é natural, é natural para quem tem uma inferioridade, uma visão inferior das coisas. Por mais alegre que ela pareça ser, que ela exponha, é uma agressão. Aquela pessoa que está, às vezes, até numa brincadeira, falando um palavrão, ela interiorizou aquilo, ela está sendo agressiva, ela está sendo desrespeitosa com os ouvidos, com as mentes das outras pessoas, inclusive de crianças, porque você vê isso na televisão hoje em dia. A falta de caridade nas palavras, ou a falta de boas palavras, e chegam até colocar boas frases com boas palavras junto com palavrões na mesma frase. Nas ironias, nas gracinhas, nas brincadeiras, isso não existe brincadeira. Com as palavras não existe brincadeira, seja palavrão, seja qualquer outro tipo de verbalização, de agressão, porque é agressivo, é uma transferência de ódio, demonstra o que a pessoa tem de seu conteúdo. Não adianta ela dizer que ela fala, que é normal, que todo mundo ouve. Muita coisa é normal e nós não devemos fazer. Então, não há essas concessões em relação ao que se deva dizer, ao como se deva dizer e como se deva pensar. Por isso que Freud chegou a comentar isso. O que faltam para as pessoas boas palavras, palavras com bondade, palavras com caridade. Até numa conversa normal ou numa conversa onde que se tenha que enaltecer algum erro, alguma coisa contra alguém ou por alguém, você tem condições, tendo capacidade, intelecto moral, é lógico, porque a falta de capacidade intelecto moral, não importa se a pessoa tenha títulos universitários, não importa se ela é uma pessoa como se fosse um ícone do bem, de exemplo, ela transmitindo aquele conteúdo chulo, aquele conteúdo negativo, demonstra que ela ainda não interiorizou a sua capacidade intelectual totalmente. Porque você pode ter muito conhecimento, mas não ter trabalhado ele. E isso é muito simples, é muito fácil. Nós vemos no dia a dia, nós vemos bastante isso. Há pessoas, há políticos que nós vemos fazendo isso, há artistas que nós vemos fazendo isso. É lógico que se você for avaliar, se nós avaliarmos outras consciências mais simples, intelectualmente mais simples, e que praticam o bem, que fazem o bem, o dia a dia dela, ela não desenvolveu por causa do seu habitat, do seu ambiente de vida ainda. Ela não cresceu, mas ela tem dentro dela boas intenções, bons conhecimentos e boa índole para exercer algum trabalho de caridade, algum trabalho de... Ela sente dentro dela aquilo, mas ela precisa trabalhar essa caridade dentro dela.
E nós trabalhamos essa caridade dentro de nós, não fazendo só caridade, não é fazendo caridade externa, que todos fazemos. É muito fácil fazer. Mas é a caridade com as palavras pensadas. É essa caridade que é muito importante, para que você se sinta bem, para que a consciência seja menos agressiva, menos violenta. Qualquer tipo de palavrão, qualquer tipo de palavra pejorativa, ela é agressiva para a própria consciência. Isso é normal. Por mais que se acredite que não, por mais que você ouça que não, são. E nós temos que dar esse tipo de exemplo. Porém, nós devemos, primeiramente, como consciências lúcidas, intelecto moral, de autoconhecimento, de um determinado valor, é lógico que não somos os especialistas de tudo, não somos os gênios que se classificam por aí, não é isso, porque o gênio sempre está longe de muita coisa e a pessoa às vezes é gênio em alguma coisa e é deficiente em outra. Mas não importa, não vamos entrar nessa área hoje. Nós compreendemos que no mundo as inteligências são heterogêneas. Então, quando nós conversamos, quando nós pensamos e verbalizamos o que pensamos, nós devemos compreender que não devemos descer ao nível inferior a esse ponto de não utilizar palavras que não sejam bondosas, caridosas, compreensivas. E para isso é necessário um pouco de conhecimento, um pouco de leitura, leituras úteis. Hoje nós vemos as pessoas postarem apenas atitudes que não condizem com nada. É uma diversão, lógico, é uma diversão, mas é uma diversão da infância. É uma diversão que nós temos que compreender que é uma diversão infantil. É uma demonstração de estou aqui, olha, estou aqui. É isso que devemos entender. Mas o importante, a mensagem de hoje é exatamente essa. Sempre, sempre em todas as situações, tenha caridade com as palavras. Tenha caridade consigo mesma consciência. Ame-se, pense coisas boas, não pense palavrões, não pense, não leia, não assista coisas que são negativas, pejorativas, que estão te agredindo. Mesmo no humor, hoje em dia quase não existe um humor sadio. E já faz muito tempo. É agressivo. E as pessoas gostam, porque elas às vezes têm tendência a uma determinada disposição de apreciação para um lado ou para outro, coisa que também nós devemos nos habituarmos e nos corrigirmos. Devemos sempre ter uma imparcialidade nas afeições, porque um determinado momento nós estamos de um lado, um determinado momento estamos de outro. A vida nos ensina muitas coisas. Enfim, essa é a mensagem. Procure ler boas coisas, pensar o bem, ter sempre e unicamente caridade nos seus pensamentos e caridade nas suas palavras. Em tudo. Corrija-se, habitue-se a pensar bem, a falar bem. A leitura, ela é muito importante para nos auxiliar a sabermos o que falar. Porque às vezes em uma conversa ou outra, a pessoa, você percebe a limitação dela, às vezes até eu percebo a minha, em adequar uma palavra
para me referir a alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos habituados sem falar, sem ouvir ou se interessar, mas nós estamos envolvidos numa olha, está vendo? Agora, um exemplo. Nós estamos envolvidos tanto num ambiente de tantas gírias, de tantas palavras negativas, pejorativas, que às vezes não nos vem na hora a palavra adequada a se falar, né? E, para mim, lógico, sempre na época que eu fazia muito mais palestras, era bem mais necessário. Hoje eu não tenho tanta necessidade, mas tenho necessidade agora no que eu escrevo, tenho necessidade agora no que eu falo, na live, né? E é necessário isso. Eu, como disse no início, acho que é muito agressivo nós falarmos apelidos, tratarmos pessoas com apelidos. Acho que é agressivo nós falarmos palavrões, mesmo por brincadeiras. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e tudo tem um efeito. Tudo que é verbalizado foi pensado, mesmo que não tenha parecido, que não tenha saído espontaneamente. Tudo é perigoso se nós nos habituarmos com isso. Nós temos sempre que nos vigiarmos nesse sentido e nos habituarmos. Por isso que a leitura sadia, ela é muito importante. Ela é muito importante para que nós possamos sempre estarmos com uma bagagem grande, uma grande gama de vernáculos para falar, para nos expressarmos. Muito obrigado. Até a próxima.